Glória a Deus. Fiz algumas perguntas para ele aqui. Uma delas foi quanto tempo eu tenho na ministração da palavra. Ele disse, olha, você tem até 3 horas da manhã. Eu disse, glórias a Deus. Então tá bom, dá para ministrar a palavra. Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Expressar a minha alegria em poder participar deste aniversário, 78 anos de existência desta igreja aqui nesta cidade. Uma igreja respeitada, uma igreja honrada, que tem cumprido o seu papel, evangelizando, discipulando, preparando e enviando pessoas para viverem o ID do Senhor Jesus. Estou de fato alegre, trago um abraço da Igreja Batista Renovada, na pessoa do meu pastor presidente, pastor Marcos Mansur, para esta igreja. Eu tenho certeza que Deus irá falar de uma forma especial aos nossos corações. Quero agradecer o pastor Ronaldo pelo convite. Pastor Ronaldo, nos conhecemos há pouco tempo, mas já temos uma aliança, uma amizade que com certeza é de Deus. E eu me sinto de fato honrado em poder estar aqui nesta noite. Esta igreja ela tem uma participação na minha vida, porque aqui congrega a família Sá, né? E eu fui deverasmente abençoado na minha adolescência pela minha professora Celide Sá, professora de matemática. Quem foi aluno da Celi nunca mais esqueceu, né? Ficou marcado, porque foi uma grande professora. Que privilégio foi para mim, de verdade, para aqueles que foram alunos dela, que experimentaram alguns arroxos da professora Celi, mas foi bom, um tempo muito bom, um tempo maravilhoso. E essa família também me presenteou com uma tia, né, tia Lourdes, que hoje está no Senhor e que também era membro desta igreja. Aqui congrega uma amiga, tivemos o privilégio de ir a Israel, fomos juntos a Israel, somos comedores de tâmara, né? Tâmara, e é uma mulher abençoada, não esqueci o nome, porque Marlene, tivemos um tempo bom em Israel. Também nesta noite está comigo a minha esposa, não poderia deixar de apresentá-la. Por gentileza, filha, se coloque de pé. Você disse lá em casa que não era para eu fazer nenhuma gracinha, e eu, como marido obediente, vou obedecê-la. A pastora Darilma e eu estamos casados, vamos completar agora, dia 27 de outubro, 25 anos de enlace matrimonial. Nos casamos jovens, com 18 anos de idade. Nos casamos 27 de outubro e eu completei 19 no mês seguinte, 17 de novembro. E esse casamento gerou 2 filhos. Está presente conosco Davi, meu caçula, está lá atrás, fique de pé. Também não queria que eu fizesse isso, mas vou fazer. É o meu caçula com 12 anos de idade. E a minha primogênita Joyce, com 17 anos, que ficou como a sua discipuladora, hoje sendo discipulado. Então somos uma família que servimos a Deus com alegria. Não somos uma família perfeita, mas somos uma família que tem sido aperfeiçoada por Deus dia após dia. Amém? Vamos colocar de pé, vamos ler a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vamos ler do versículo 37 até o versículo 47. Atos, capítulo 2, versículo 37. E o Getúlio falou do futebol, mas o meu sonho foi, e continua sendo, vencer uma partida de futebol contra o Getúlio, mas nunca consegui. Perdi todas, né? Mas Deus é misericordioso. Um dia a gente chega nessa revanche aí. Atos 2, verso 37, quantos acharam, digam amém. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa.
De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Feche teus olhos, oremos mais uma vez. Pai, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos concede de podermos estar aqui reunidos em o Teu nome, Te adorando, Te louvando, Te glorificando. Já expressamos toda a nossa adoração e a nossa gratidão através das canções que apresentamos diante do Teu altar. Mas agora queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Que o Senhor possa falar ao coração da Tua igreja nesta data tão linda, tão importante, ó Pai, onde esta igreja está completando 78 anos de vida. Glórias ao Teu santo nome por isso. Fala-nos, ó Pai, porque estamos ávidos em ouvir a Tua voz. É o que oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. O tema que me foi passado para que eu estivesse pregando aqui nesta noite diz o seguinte: a relevância da oração na construção de um relacionamento saudável com Deus e interpessoal. A relevância da oração na construção de uma igreja saudável, uma igreja que cumpre o seu propósito naquilo que diz respeito a uma igreja que é forte no relacionamento, uma igreja que se relaciona bem no sentido vertical, mas uma igreja que também se relaciona de igual modo no sentido horizontal, cumprindo assim o propósito para o qual o Senhor a implantou na face desta terra, formando assim um desenho da cruz, que aponta para um relacionamento do homem para com Deus, mas também aponta para o relacionamento do homem para com o homem. O nosso pastor presidente, pastor Marcos Mansur, ele sempre diz que o homem precisa de Deus, mas o homem também precisa do homem. Nós precisamos de Deus acima de todas as coisas e acima de qualquer outra proposta, mas nós também precisamos uns dos outros, porque uma caminhada cristã com saúde, com qualidade, é uma caminhada onde nós caminhamos juntos, de mãos dadas, orando uns pelos outros, chorando uns com os outros, se alegrando uns também para com os outros. E o texto que eu acabei de ler é o texto que nos revela o início da igreja do Senhor Jesus, naquilo que nós consideramos a dispensação da graça. A igreja que nós intitulamos como a igreja primitiva, uma igreja que no seu nascimento, na primeira mensagem anunciada pelo apóstolo Pedro, foi uma igreja que já conquistou quase 3.000 almas para o reino de Deus. Uma igreja que foi de uma relevância tremenda na sua época. Uma igreja que eu e você, com certeza, gostaríamos de sermos membros dela. Uma igreja que atraía o povo, as pessoas que estavam do lado de fora, viam o que acontecia naquela igreja e sentiam desejo de participar. Sentiam desejo de estarem presentes naquele ambiente, onde a presença de Deus, onde a comunhão dos irmãos eram marcas muito fortes na vida daquela membresia. Quando analisava sobre esse tema, eu fui desafiado a falar um pouco sobre esta igreja. E nós lemos que esta igreja era uma igreja sadia, uma igreja saudável, porque ela perseverava nas doutrinas dos apóstolos. Era uma igreja que possuía a palavra de Deus como um firme fundamento. Era uma igreja que não abria mão dos valores de Deus. Era uma igreja que não abria mão da comunhão. Diz a Bíblia que a koinonia
estava muito presente na vida daquela igreja, ao ponto dos membros daquela igreja venderem os seus próprios bens para que todos pudessem desfrutar de igual modo das benevolências do nosso Deus e do nosso Pai. Quando olhamos para esta igreja, encontramos algumas marcas, algumas qualidades que fizeram dela uma igreja relevante na sua época. E uma das marcas que nós encontramos é justamente a marca da oração. Diz a Bíblia que esta igreja era uma igreja que orava. Essa igreja era uma igreja que mantinha uma vida de oração na presença de Deus. A igreja primitiva, ela tinha como um dos seus pilares o poder que a oração gerava em seu meio, na sua membresia. E nós lemos aí no versículo 42, quando termina falando que eles estavam em constante oração na presença de Deus. Então surge uma pergunta: por que é que a oração ela é de total relevância? Por que é que a oração deve ser vista com muita atenção, com muita dedicação e deve ser praticada constantemente na vida da igreja? Olhando esse texto, eu aprendi e extraí algumas verdades que a oração gerou no seio desta igreja, fazendo dela uma igreja saudável, uma igreja que todos desejavam participar daquele culto, daquela comunhão, da alegria que estava presente na vida desta igreja. A primeira coisa que a oração gera no coração de uma igreja é o temor. Diga assim, o temor. Diga assim, a oração gera temor. No versículo 43, na parte A, diz assim: todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Se nós queremos ser uma igreja relevante na nossa sociedade, se nós queremos ser uma igreja relevante para esta geração, conhecida como geração pós-moderna ou neomoderna, nós precisamos cultivar uma vida de oração, para que esta vida de oração gere em nós o temor ao Senhor, o temor a Deus, o temor que, segundo Salomão, em Provérbios capítulo 9, versículo 10, é o princípio de toda a sabedoria. Infelizmente, nós vivemos dias em que, quando nós olhamos para a realidade da igreja do Senhor Jesus, e aí eu falo da igreja universal, não da igreja local, o que nós constatamos é que, infelizmente, o temor não tem feito parte da história da vida de muitas igrejas, de muitos membros, de muitos irmãos. Infelizmente, em muitas ocasiões, a começar pelo altar. A oração gera no coração do homem um temor a Deus, uma reverência a Deus. Quando nós oramos, temos uma vida de oração, quando nós nos relacionamos com Deus, este relacionamento gera em nós o temor da grandeza, da soberania, da santidade desse Deus que nós servimos e que nós amamos e adoramos. A igreja primitiva era uma igreja que possuía a marca do temor, uma marca gerada pela oração. Eles sabiam qual era o propósito da sua existência. Havia um temor no coração de cada irmão, temor a Deus, temor com as coisas de Deus, temor em relação à respeitabilidade com a liderança da igreja, temor em relação ao cuidado um para com o outro, temor em relação a si próprio, como andar, como se vestir, como se portar, sabendo e tendo a consciência de que ela foi chamada, que esta igreja foi chamada para ser o sal desta terra e a luz deste mundo. Uma igreja que não tem como coluna a oração, é uma igreja que pode caminhar para um precipício chamado falta de temor. Porque aonde está o temor do Senhor, está a manifestação de toda a sabedoria. Aonde está o temor ao Senhor, as nossas decisões não são decisões pautadas em nós, mas são decisões pautadas em Deus. As nossas atitudes não são atitudes pautadas no meu pensar, no meu querer ou no meu ser, mas sim naquilo que Deus é, naquilo que Deus tem e naquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, uma igreja que cativa, uma igreja que cultiva a oração, é uma igreja que vai ser cheia do temor a Deus e do temor um para com os outros.
A segunda coisa que eu encontro nesta igreja, gerada pela oração, é que a oração, ela aciona o sobrenatural de Deus. Diga assim, a oração aciona o sobrenatural de Deus. Em Atos, capítulo 2, o mesmo versículo 43, na parte B, diz assim: e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Nós precisamos e não podemos jamais deixar de entender que a Igreja do Senhor, além de ser uma organização eclesiástica, ela é também um corpo, ela é também o corpo de Cristo, um corpo vivo. Ela também tem a sua função orgânica, tem a sua função para manifestação da pureza deste corpo, da limpeza deste corpo e do crescimento deste corpo de forma saudável e de forma qualitativa. E nós jamais podemos abrir mão de termos uma vida de um relacionamento com Deus, crendo na ação sobrenatural dele em nossas vidas. No dia que a igreja perder essa dimensão, que é a dimensão da fé, a igreja ela deixa de ser igreja do Senhor Jesus e se torna qualquer outra coisa menos a igreja. Diz a Bíblia Sagrada que a manifestação de Deus era muito presente no meio desta igreja. Enquanto todos viviam em crise, a igreja do Senhor Jesus crescia, prosperava, alargava suas tendas, se multiplicava, ganhava almas, investia no reino, enviava missionários, sustentava missionários. Por quê? Porque a sua relação com Deus, através da oração, trazia a ação sobrenatural de Deus. Quando todos estavam vivendo uma vida de escassez, a igreja estava crescendo, mesmo em meio à perseguição. Por quê? Porque era uma igreja que orava, e a glória de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus, o sobrenatural de Deus acontecia diuturnamente na vida desta igreja. Foi nesta mesma igreja que em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, Pedro então é preso, Tiago morto à espada. E diz a Bíblia que Pedro estava aprisionado, guardado por 4 quartetos de soldados, numa prisão de segurança máxima. Pedro estava ali, aguardando o seu dia de morrer, porque Herodes intentou matar todos aqueles que pregavam o Evangelho. Mas diz a Bíblia Sagrada que enquanto Pedro estava preso, a igreja fazia contínua oração. Diga assim, amém. Amém. E diz a Bíblia Sagrada em Atos 12, que a oração da igreja trouxe o sobrenatural de Deus na terra. Diz a Bíblia Sagrada que lá onde Pedro estava aprisionado, uma luz brilhou naquela escuridão. O anjo do Senhor apareceu a Pedro, tocou do seu lado e disse: homem, levanta-te, cinge-te e vamos embora, porque a igreja está em contínua oração. Diz a Bíblia Sagrada que Pedro, de forma miraculosa, saiu e passou pelos 4 quartetos de soldados. E quando chegou na porta principal daquela prisão de segurança máxima, diz a Bíblia que aquela porta se abriu sobrenaturalmente, porque a glória de Deus e o sobrenatural de Deus estava presente na vida daquela igreja. Nós jamais podemos deixar de acreditar que o nosso Deus continua sendo aquele que era no passado, que é no presente e que será no futuro, porque Ele é o mesmo de ontem, de hoje e o será eternamente. A igreja do Senhor Jesus precisa ser uma igreja que anuncia que há solução para o viciado, que há solução para o prostituto, que há solução e saída para o homossexual, que há solução para o casamento que está em crise, que há solução para aquele irmão que está com câncer. A igreja precisa construir uma vida de relacionamento, de oração com Deus, para que seja uma igreja profética, que quando a sua boca for aberta e profetizada, o milagre de Deus venha acontecer naturalmente, de forma sobrenatural. A igreja que ora é uma igreja que cria uma atmosfera de fé, é uma igreja que não olha para as circunstâncias, é uma igreja que não vive segundo o mercado financeiro, é uma igreja que não vive segundo o líder político desta nação. A igreja que ora e que traz o sobrenatural é uma igreja que não é dirigida pela alta ou pela baixa do dólar,
mas é uma igreja que sabe que não é órfão, mas que existe um Senhor, que é o cabeça e que está conduzindo esta igreja para cumprir o seu propósito aqui nesta terra. Eu louvo a Deus porque esta igreja tem vivido esta realidade, porque somente uma igreja cristã, onde Jesus é o Senhor, consegue sobreviver 78 anos e com total saúde e vigor na presença de Deus. A oração é extremamente relevante porque ela traz o sobrenatural de Deus. A terceira coisa que eu extraí desse texto e que é de total importância para nós é que a oração, ela nos livra de nós mesmos. A oração nos livra de nós mesmos. Versículo 44 até 46 diz assim: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Você pode dizer amém? Quando analisava esse texto, e esta verdade saltou ao meu coração, a oração, o nosso relacionamento com Deus, ele tem o poder de nos livrar de nós mesmos. Eu comecei a analisar sobre esta verdade, eu cheguei a uma conclusão muito óbvia: o nosso maior desafio somos nós mesmos. Os maiores impedimentos para a saúde da igreja, para um crescimento qualitativo e quantitativo, os maiores impedimentos para que Deus possa cumprir em nós tanto o teu querer quanto o teu efetuar, somos nós mesmos. Nós somos as maiores dificuldades que nós encontramos na nossa caminhada cristã. Os maiores impedimentos para a saúde da igreja, volto a afirmar, somos nós mesmos. E eu me coloco aqui nesta noite em primeiro lugar nesta verdade. Isso tudo porque pertencemos a uma sociedade, como eu disse, conhecida como pós-moderna, sociedade que tem como principais marcas o egoísmo, o individualismo, a independência, a falta de respeito à autoridade, tudo isso convergindo para o humanismo. Quando nós cativamos uma vida de oração com Deus, quando nós temos uma vida de relacionamento pessoal com Deus, porque uma vida de relacionamento pessoal com Deus se conquista através da oração, onde você abre o seu coração diante dEle, e Ele derrama o coração dEle sobre o seu coração, e vai te santificando, me santificando, e mostrando para nós o quanto mais precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia. Quando a igreja cativa esta vida de oração, ela deixa de ser uma igreja individualista, deixa de ser uma igreja egoísta, deixa de ser uma igreja independente e busca viver uma interdependência, onde eu entendo que eu preciso de você e que você também precisa de mim, porque aí sim o mundo saberá que nós servimos ao Senhor nosso Deus. Eu disse que a oração nos livra de nós mesmos, porque quanto mais próximo de Deus nós estamos, mais nós reconhecemos que nada somos. Quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais nós reconhecemos quem Ele é. Quem cativa uma vida de oração, ele não pode abrigar na sua vida, no seu coração, na sua alma, um orgulho, uma vaidade exacerbada, uma prepotência, uma altivez, porque a oração gera no coração do homem o quebrantamento. A oração gera no coração do homem o sentimento e a certeza de que tudo que ele só é por conta da graça, por conta da misericórdia e por conta da soberania e do cuidado do nosso Deus. A oração nos livra de nós mesmos, porque nós aprendemos a depender de Deus, porque nós aprendemos a olhar para o alto, principalmente nos momentos de batalhas, de dificuldades. A oração nos faz enxergar como Davi, no meio da batalha, eleva os meus olhos para o alto,
de onde me virá o socorro? Ele disse, o meu socorro virá do Senhor, que criou os céus e que criou a terra. Você pode dizer amém? É impossível um homem viver uma vida de relacionamento com Deus e ser um homem arrogante. O homem pode ser um bom crente, pode ser um bom evangélico, pode ser um bom membro de igreja, mas, no entanto, não ter uma vida de intimidade com Deus e, por isso, reflete marcas que não são marcas que pertencem àqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, aqueles que podem dizer, como Paulo disse, portanto, irmãos, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando nós cativamos uma vida de relacionamento com Deus, através da oração, nós somos livres de nós mesmos, porque não passa a não ter mais em nós o espaço para o nosso eu. O meu eu tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha maneira, tem que ser como eu penso, tem que ser como eu falo, tem que prevalecer a minha vontade. Venha a nós o vosso reino, seja feita a minha vontade, não a sua vontade. A oração gera no coração do homem esse sentimento. A oração não permite com que um homem que tem uma vida de oração, uma igreja que vive em oração, é uma igreja que não tem lugar para os desejos da carne, para as concupiscências da carne, para as inclinações da carne, mas é uma igreja que em tudo é dirigida pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Olha, queridos, parece algo fácil, mas não é. Viver uma vida vazio de nós mesmos não é algo nada fácil, porque nós somos criados, somos ensinados, e a igreja do Senhor Jesus, nesse período que nós pertencemos, é uma igreja que tem sido ensinado um triunfalismo individual a todo e qualquer custo. Somos ensinados desde a infância que nós precisamos ganhar, que nós precisamos conquistar, que o que vale de verdade é a nossa felicidade. Por isso buscamos os melhores empregos, buscamos as melhores casas, buscamos os melhores carros, e que não há problema nenhum em termos uma visão de crescimento e conquistarmos o melhor de Deus. Mas esta visão de um triunfalismo é a todo custo, é uma visão que gera e coloca o homem no centro da vontade. E quando nós estamos no reino de Deus, quando nós saímos do reino das trevas e somos transportados para o reino da preciosa luz do Filho do teu amor, nós aprendemos que em Deus, para que nós possamos ganhar, nós temos que primeiro aprender a perder. Quando nós estamos no reino de Deus, nós somos ensinados que se nós queremos ser os primeiros, nós primeiro temos que ser os últimos. No reino de Deus, nós aprendemos que nós não somos e não estamos aqui para sermos servidos, mas no reino de Deus, nós aprendemos que existimos para servirmos a Deus e para servirmos uns aos outros. Essa visão de triunfalismo exacerbado, que eu vejo como falta de vida de oração, é um sentimento, uma reação que faz com que as pessoas entrem para a igreja e perguntam para a igreja o que a igreja pode fazer por mim, quando na verdade a pergunta que nós deveríamos fazer é o que eu posso fazer pela igreja, o que eu posso fazer para tentar retribuir um pouco do muito que Deus fez por mim. Na verdade, o nosso sentimento deveria ser um sentimento de lavar os pés uns dos outros, de entendermos, e a Bíblia fala isso, que nós precisamos considerar o nosso irmão maior do que nós mesmos. Mas isso só vamos conquistar se nós tivermos uma vida de relacionamento pessoal com Deus. Qualquer ação no reino de Deus, sem uma vida de relacionamento e de intimidade com Deus, não passa de práticas religiosas. Mas quando nós nos relacionamos com Deus, quanto mais próximos de Deus nós estamos, quanto mais próximos do altar do Senhor nós estamos, mais nós entendemos os propósitos dele para as nossas vidas. Você pode dizer amém? Diga assim: eu preciso, Senhor, aprender a perder para mim mesmo, para que eu possa ganhar para o Senhor. A oração tende a nos ensinar que não somos nada sozinhos e que precisamos uns dos outros. Vira para o seu irmão que está ao seu lado e diga assim: meu irmão,
sem Deus e sem você, eu não sou nada. Diga assim: eu preciso de você, meu irmão. Diga assim: você possui as ferramentas que eu preciso para ter o meu caráter tratado por Deus. Diga assim: posso te pedir um favor? Não me abandone não, me suporte um pouco mais. Diga assim: sabe por quê? Porque eu ainda estou em construção, eu não estou acabado. Deus está realizando uma grande obra em mim. Na minha vida tem uma placa: não interrompa obra em andamento. Isso é muito importante na vida da igreja, porque às vezes nós tratamos uns aos outros, cobrando uma perfeição que nós mesmos não alcançamos. Não é verdade? Sim ou não? Às vezes nós criamos uma atmosfera entre nós, que é uma atmosfera que nada tem a ver com o tanque de Betesda, a casa de misericórdia, mas aonde há oração, aonde há o esvaziamento do eu, aonde há menos do homem e mais de Deus, esse lugar é um lugar cheio da misericórdia, do amor e da graça do nosso Deus e do nosso Pai. A igreja precisa ser o tanque de Betesda. O mundo jaz no maligno, as coisas lá fora estão difíceis, é cobrança no trabalho, cobrança na faculdade, cobrança em casa, cobrança na sociedade. Quando chegamos na igreja, nós precisamos entrar debaixo de uma atmosfera como nós entramos nesta noite, onde o louvor, ele sobe com um incenso suave às narinas do nosso Deus, onde o próprio Deus se coloca de pé para receber a adoração. E quando entramos, às vezes cansados, às vezes desanimados, às vezes pensando em parar, nós encontramos com os nossos irmãos, nos encontramos e damos a paz do Senhor, e nos abraçamos e oramos como fizemos nesta noite, e profetizamos uns para os outros, dizendo: meu irmão, vai em frente, porque a sua vitória é a minha vitória, a sua luta é a minha luta, e juntos nós faremos proezas para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas só através da oração é que nós vamos alcançar este esvaziamento de nós mesmos. A quarta e última consideração que eu quero fazer neste tema é que a oração, ela restaura o louvor e atrai os de fora. Diga amém? Amém. Versículo 47, parte A, diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Glórias a Deus. Quando começou o culto, Getúlio pediu que passasse o Salmo 150, e eu deixei o versículo 6 para finalizar essa meditação. E eu entendi: o Espírito Santo de fato está no controle deste culto nesta noite. A igreja primitiva era uma igreja que havia um louvor muito forte na sua essência. Havia a presença de Deus de uma maneira muito palpável, porque o nosso Deus, ele é invisível, porém ele é real. A igreja primitiva era uma igreja que, quando começava a louvar a Deus, quando começava a adorar a Deus, quando ela se reunia para prestar o seu culto racional a Deus, Deus, entenda-me, descia para receber o louvor e adoração daquela igreja. É por isso que o salmista disse, no Salmo de número 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí ele disse, é como o artigo definido, o óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba, sobre as orlas da veste de Arão. E os salmos terminam dizendo, e ali o Senhor ordena a bênção e a vida para todo o sempre. A oração restaura o louvor e atrai os de fora. Diz a Bíblia Sagrada que Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos,
As pessoas em torno daquela igreja, elas eram impactadas quando aquela igreja se reunia para louvar. As pessoas ficavam impactadas quando viam os irmãos na sociedade se encontrando, se abraçando e dizendo: olha, o culto de ontem foi um culto maravilhoso. Deus falou poderosamente, o louvor foi um louvor ungido, a comunhão da igreja foi uma koinonia, e as pessoas ouviam o que a igreja proclamava, não apenas com palavras, mas com testemunho de verdade. E as pessoas sentiam o desejo de pularem para dentro daquela igreja, para também participar deste mover de Deus. Esta é uma igreja relevante, uma igreja saudável, no seu relacionamento com Deus e no seu relacionamento interpessoal. Aí no versículo 6, do Salmo de número 150, o salmista disse: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. E ele termina dizendo: louvai ao Senhor. Glórias a Deus. Quando nós começamos a cultivar uma vida de oração, quando a igreja é uma igreja que ora, uma igreja que se relaciona com o seu Senhor, uma igreja que tem uma visão para o alto, mas também para os lados, esta igreja, ela restaura o louvor na sua vida e na sua congregação. Uma igreja assim, é uma igreja altamente relevante, porque a sua membresia é uma membresia que influencia aqueles que estão de fora. Precisamos resgatar o louvor a Deus, porque diz a Bíblia que Deus habita em meio ao louvor. Não sei porquê, mas Ele decidiu habitar em meio ao louvor. Precisamos resgatar o louvor nos nossos lábios, precisamos resgatar o louvor nos nossos casamentos, precisamos resgatar o louvor a Deus na criação dos nossos filhos, precisamos resgatar o louvor a Deus na nossa vida social, sendo pessoas com uma ética cristã evidente na sua vida, na sua prática e nas suas decisões. Precisamos resgatar o louvor de Deus nas nossas vidas, de tal maneira que ao passarmos pelas ruas de Cachoeiro do Itapemirim, as pessoas venham atrás de nós dizendo: eu preciso ter o que você tem, e eu preciso ser o que você é, porque eu percebo algo diferenciado na sua vida. Os irmãos estão entendendo? Digam amém. Amém. E quando nós falamos sobre a oração que restaura o louvor e atrai os de fora, nós precisamos entender uma grande verdade. Uma igreja saudável, uma igreja que cumpre bem o seu propósito, não é uma igreja que consegue reunir uma multidão dentro de um templo. É muito bom essa reunião, é muito bom a multidão dentro do templo adorando a Deus. Mas uma igreja relevante, uma igreja saudável, ela é percebida quando ela envia para fora do templo pessoas comprometidas com Deus, pessoas comprometidas com a família, pessoas comprometidas com a santidade, pessoas comprometidas com a palavra de Deus, pessoas que não se encurvam diante de Nabucodonosor, pessoas que continuam com mansidão, mas com autoridade, dizendo: só o Senhor é Deus. Uma igreja relevante é uma igreja que atua na sociedade de forma muito forte, é uma igreja que influencia no trabalho, é uma igreja que influencia na faculdade, é uma igreja que influencia na vizinhança, é uma igreja que por onde passa a unção, a luz, a glória de Deus passa com ela, gerando e cativando no coração do ímpio o desejo de servir ao Senhor. Eu louvo a Deus pelos 78 anos desta igreja, e posso afirmar que esta igreja tem sido uma igreja relevante, uma igreja que tem vencido, com certeza, grandes desafios, enfrentado grandes desafios, mas é uma igreja que pode dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, porque é uma igreja que ora, é uma igreja que tem um olhar voltado para o céu, mas também um olhar voltado para as suas laterais, para as necessidades daqueles que estão ao seu redor. E eu finalizo essa reflexão nesta noite com uma frase que Deus colocou no meu coração: a oração é um dispositivo
que nos afasta de nós mesmos, nos aproxima de Deus, mostrando quem de fato somos e quem de fato Ele é. E eu fecho com aquilo que João disse no capítulo 3, versículo 30. Uma igreja relevante, uma igreja saudável, uma igreja marcada pela oração, é uma igreja que a principal frase da sua vida foi aquilo que João disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. É uma igreja que deve alcançar o que Paulo disse em Romanos 11, versículo 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus continue abençoando o pastor Ronaldo, à frente desse rebanho, com toda a sua equipe, com toda a sua diretoria, com todos os obreiros e obreiras, e que essa igreja nunca venha limitar a ação de Deus. Pelo contrário, que essa igreja possa permanecer sendo uma igreja que alarga bem as tendas da sua habitação, porque o tempo chegou, o tempo da colheita. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, eu quero orar e já passar a palavra para o pastor Ronaldo neste momento. Pai, nós te louvamos nesta noite, por esse grande privilégio que o Senhor nos concedeu e nos concede, de estarmos aqui em Tua casa, Senhor. Ó Deus, casa de oração, igreja que o Senhor estabeleceu neste lugar, como uma igreja local, poderosa, poderosa na palavra, poderosa na oração, poderosa no Espírito Santo, poderosa na comunhão. Te louvamos, ó Deus, porque esta igreja tem sido uma igreja que tem experimentado a relevância da oração e que tem buscado construir relacionamentos sadios com o Senhor e também uns para com os outros. Por isso, meu Pai, eu te peço nesta noite que a coinonia seja a marca desta igreja. Ó Deus, que as nossas diferenças como seres humanos, como seres individuais, não possam atrapalhar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para realizar em nosso meio. Que possamos entender o valor uns dos outros, que possamos entender que a mão não pode dizer que não precisa do pé, que os olhos não podem dizer que não precisam dos ouvidos, mas que temos uma relação de interdependência, aonde nosso maior desejo é sermos saudáveis, louvando e glorificando o Teu santo nome. Ó Deus, que esta data se repita até a Tua vinda, aonde estaremos juntos contigo, louvando e glorificando o Teu nome eternamente. É o que nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe em o nome